Fala, rapaziada, boa segunda-feira a todo mundo, né? Que baita final de semana o Sport teve. Finalmente a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A veio na última partida válida pelo primeiro turno. Que doideira, eu acho que nem o maior pessimista torcedor do Sport Clube do Recife imaginava que o Sport fosse passar um turno inteiro sem vencer. Claramente o Sport tem 2 jogos em atraso, né? Obviamente um jogo contra o Flamengo e um jogo contra o Atlético Mineiro. O Sport não jogou contra esses 2 times. Um é contra o Flamengo jogando na Ilha do Retiro e o outro é contra o Atlético jogando fora de casa, tá, rapaziada? Vamos trazer primeiro aqui a tabela, vamos falar um pouco do que foi a partida e também falar dos próximos confrontos do Sport Clube do Recife, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife, tá? Rapaziada, vamos lá. Vamos trazer aqui a tabela primeiramente. Olha que doideira, como o futebol é dinâmico. O Sport passou um turno inteiro sem vencer na competição. O Sport, de longe, né, foi aquele time que brigou para não ter a pior campanha da história dos pontos corridos. Mas agora, com a vitória, o clima começa a mudar. A tabela ainda não muda, o Sport é o lanterna isolado da competição, o Sport não tem nem chances de sair nas próximas 2, 3 rodadas da zona de rebaixamento. Eu diria das 4 rodadas a seguir, o Sport não tem chances de sair. Mas assim, é maluquice como o campeonato começa a mudar a favor da equipe do Sport. Antes do Daniel Paulista, era um time já rebaixado, um time virtualmente rebaixado, queria entregar pontos a todo mundo, um time que não prestava para nada, um time sem alma, um time sem pulso, um time que era o saco de pancadas da Série A. Depois que Daniel Paulista chega, tem aqueles 40 dias ali para treinar, perde para o Juventude por 2-0 lá no Alfredo Jaconi, né? Mas que o Sport só tinha basicamente o que restou da limpa que foi feita, né? A saída de vários jogadores acabou culminando no Sport enfrentando o Juventude ali em fiasco e acabou perdendo o jogo. Depois o Sport começa numa evolução, o Sport começa a enfrentar o Vitória, faz 2 gols no Vitória, no finalzinho consegue um empate aguerrido, propriamente contra o Botafogo, já apresentou sinônimos de que estava evoluindo, depois pega o Bahia, e o Sport vai, jogo após jogo, né, começando a mostrar sinais de melhoras, né. O Sport, deixa eu ver aqui, acho que foi 14ª ou foi 13ª rodada que o Daniel Paulista chegou, exatamente. Jogou contra o Juventude em fiascos e aí acabou perdendo o jogo. Depois o Sport tem um jogo contra o Atlético Mineiro adiado. Depois o Sport perde para o Botafogo na Ilha do Retiro com chances de vitória. O Sport teve sim chances de vencer esse jogo contra o Botafogo ou até mesmo empatar. Vamos supor que o Sport tivesse empatado, porque o gol do Botafogo foi nos últimos minutos, né? O Sport hoje estaria com 10 pontos, estaria a 8 pontos fora ali para sair da zona de rebaixamento. Olha que doideira, um time que passa o primeiro turno inteiro sem vencer, está a 8 pontos, né? Estaria a 8 pontos de sair da zona de rebaixamento, que é a pontuação ali do Vitória. Beleza, na 16ª rodada o Sport empata com Vitória, empate aguerrido, 2 gols de Romarinho, e a gente começa a imaginar um futuro para a equipe do Sport, mas que só viria 2 rodadas depois, né? A gente até imaginou que o Sport fosse vencer da equipe do Santos, mete um 2-0, torcida em festa, torcedores alvoroçados, né, para realmente conseguir uma vitória. Todo mundo imaginando que fosse o Santos que fosse dar a primeira vitória para o Sport, mas não aconteceu. Empate que doeu na alma da equipe rubro-negra, né, porque o Sport abriu 2-0 com um jogador a mais em campo. A situação do Sport poderia ter sido outra se essa vitória já tivesse sido contra o Santos, mas aí acontece o empate. Depois o Sport enfrenta o Bahia, na Ilha do Retiro mesmo, um 0-0, que o Bahia foi um pouco mais incisivo do que a equipe do Sport, mas, por exemplo, o Léo Pereira teve a bola do jogo e acabou não fazendo. Na 19ª rodada, até que, enfim, a última rodada do primeiro turno, o Sport consegue a vitória em cima do Grêmio, lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que não vem jogando nada nesse campeonato brasileiro, tá? Tá ali em 15º por questão de elenco e peso de camisa, mas futebol jogado mesmo
o Grêmio é muito, mas muito inferior a alguns outros clubes. Tá bom, rapaziada? Dito tudo isso, eu trouxe até um retrospecto aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, olha só. Desde 2018, tá? O Flash Score trouxe ali o que eles chamam de H2H, né? Que é jogo por jogo ali de Sport e Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Que a gente conhece como Brasileirão. O Sport tem 2 empates e 5 vitórias diante da equipe do Grêmio, sendo que 4 desses jogos foram lá. O Sport ganhou por 4-3 lá em 2018, depois venceu por 2-1 lá em 2020, depois venceu por 2-1 em 21 e agora por 1-0 em 25, né? 2025. Já na Ilha do Retiro, o Sport faz 1-0, empata por 1-1 em 2020 e outro 0-0 em 2018. Então, assim, o retrospecto do Sport em cima do Grêmio é muito, mas muito positivo, tá? Isso aqui falando da Série A, tá, rapaziada? Da Série A. Beleza. Dito tudo isso, vamos passar um pouquinho para o que foi o jogo, tá? Vamos lá. O Sport ele começa a partida tomando um pouquinho de pressão do Grêmio, o que é normal. O Grêmio estava jogando em casa, o Grêmio tinha o apoio do seu torcedor, com a arena lotada, inclusive. O Grêmio sabia das fragilidades do Sport. O Grêmio tinha a ideia de que o Sport é o lanterna da competição, estava apanhando de todo mundo, é uma das piores defesas, se não a pior defesa da competição, é o pior ataque. Tudo justifica o Sport estar na posição que está na competição. Então o Grêmio foi para cima, o Grêmio fez com que o Sport sofresse os primeiros minutos. Eu acredito que até os 30 minutos do primeiro tempo o Grêmio foi muito incisivo, né? Tentou várias chances com o Oliveira, né? O Christian Oliveira, que eu acho que esse é o nome dele. Tentou com o atacante deles, o Bright White. Então, assim, foi muito incisivo. E o Gabriel do Sport, o goleiro, que a gente já vai falar sobre ele aqui rapidão no canal, fez baitas defesas no primeiro tempo, segurando o resultado, um 0-0 ali, indo para o segundo tempo. Inclusive, depois dos 30 minutos ali, o Sport conseguiu acalmar um pouco mais o jogo, conseguiu jogar um pouco mais, saiu em velocidade com o Derek Lacerda, saiu em velocidade com o Léo Pereira, que perdeu uma chance clara ainda no primeiro tempo. É chance essa que provavelmente botou tanto no seu coração quanto no meu que, pô, o Sport tá perdendo chances, muito provavelmente não vai ganhar o jogo de hoje. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho o brilho da câmera aqui, que o sol aumentou. Pronto, beleza. Mas não foi isso que aconteceu. O Sport volta para o segundo tempo. Ainda no primeiro tempo, no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, a torcida do Grêmio começou a vaiar o time, começou a xingar o Mano Menezes, e o Grêmio volta pressionado para o segundo tempo, porém o Sport volta melhor. O Sport volta escapando com o Léo Pereira, volta escapando com o Mateuzinho, volta escapando com o Derek Lacerda, e num contra-ataque desse, o Matheus Alexandre, cara, que para mim tá junto com o Gabriel ali e o Mateuzinho, foram os melhores da partida. O Rivera também fez uma baita partida, consegue dar um passe quebrando linhas para o próprio Rivera, que foi um dos melhores da partida também, que carrega a bola, acha o Léo Pereira, ou seja, a pré-assistência foi do Rivera, né, que fez basicamente um baita passe ali para o Léo Pereira, que consegue entrar na grande área e tocar a bola era para o Derek Lacerda, que não chega na bola, acaba sobrando para o Mateuzinho, que faz Sport 1-0 no Grêmio. Depois disso, o Sport retrai um pouco as linhas, rouba as bolas, e o Derek ainda tem a chance de fazer um 2-0, mas acaba perdendo mais um gol cara a cara, e eu já comecei a ter os pensamentos. Meu irmão, o Sport fez a mesma coisa contra o Santos conseguiu empatar, o Grêmio para empatar e virar esse jogo é assim, ó, é rapidinho, jogando em casa, com o apoio da torcida, mas enfim, o Sport inteligentemente, o que não teve contra o Santos, fez contra o Grêmio, conseguiu reter a posse de bola no campo de ataque. Então pegava e ficava trocando passes ali no campo de ataque, né? No campo de defesa do Grêmio, campo de ataque do Sport. O Sport conseguiu gastar o tempo e o Gabriel ainda foi acionado pelo menos mais umas 5 vezes. O Amuso fez um lance, né, que conseguiu fazer uma baita de uma defesa, o Gabriel. O Carlos Vinícius teve 2, 3 oportunidades que o Gabriel fez milagres, assim, e era isso que a gente precisava, gente. Era de um goleiro que traz pontos, de um goleiro que salva o time.
Todo time que está brigando para não cair precisa de um meio de campo que consiga roubar bolas, que tenha um goleiro que salva o time, que entrega pontos. Precisa de um atacante que faça gols, que seja decisivo. E o Sport até então está no caminho certo. Nós temos um baita de um goleiro que é o Gabriel, que vem salvando o Sport. E salvou ontem, fez com que o Sport ganhasse os 3 pontos. Um dos nomes do jogo, se não o nome do jogo, foi o Gabriel. Também temos o Rivera, que vem salvando o Sport no meio de campo. É o líder de desarmes da Série A. Ontem a pré-assistência foi dele. No ataque, temos o Léo Pereira, que vem ajudando demais o Sport. O Mateuzinho, que desde que chegou e foi contratado, uma boa opção para o ataque. O Derek Lacerda, que não é nenhum suprassumo da Série A, chegou reserva do Cuiabá da Série B, vem ajudando também. Então, o Sport vem começando a ter um escopo de um time que até então, na temporada, não existia, tá? Dito tudo isso, depois o Sport soube sofrer, o Gabriel soube comer um pouco do tempo ali, e o Sport sai vitorioso da Arena do Grêmio pelo placar mínimo de 1-0, mas que sim traz uma nova injeção de ânimo para o restante da temporada. O Sport tem um turno inteiro agora, precisa ainda fazer uma missão impossível para se livrar do rebaixamento, tá? Eu trouxe para vocês aqui também os próximos confrontos da equipe do Sport. O Sport, depois dessa vitória do Grêmio, agora sim, não vou nem pedir, porque a torcida do Sport vem lotando a ilha em peso, o time na lanterna, apanhando de todo mundo, e o Sport vem fazendo o seu papel, o torcedor vem fazendo o seu papel, que é comparecer à Ilha do Retiro, que é apoiar o time, que é sempre estar na arquibancada nos momentos ruins, né? Porque até então a gente não teve momento bom na competição, e tá aí. Os próximos jogos na Ilha do Retiro são jogos acessíveis, são jogos que o Sport pode pontuar e pode vencer, tem capacidade de vencer. O primeiro jogo lá na ilha agora é sábado, dia 16/8, tá? Às 6h30, contra o São Paulo. O Sport tem totais condições de pontuar contra o São Paulo. São Paulo que joga terça-feira, né, vulgo amanhã, primeiro jogo da Libertadores, jogo de ida contra o Atlético Nacional, e depois na próxima terça já joga de novo. Então, muito provavelmente o São Paulo vai mandar o reservão ali, barra mistão, para enfrentar a equipe do Sport. O Sport tem condições de vencer esse jogo. Muito depois do jogo contra o Grêmio, o ânimo do Sport vai lá para cima. Agora, se vai acontecer, a gente não sabe, mas que o Sport tem muito condições de vencer esse jogo, tem sim. Depois a gente pega um jogo duríssimo, que é o Palmeiras na Allianz Arena, né? Na Allianz Parque. Jogo dificílimo, o Palmeiras não está em boa fase, o Palmeiras vai ter jogo importante também no meio de semana aí, mas muito provavelmente vai enfrentar o Sport com força máxima, porque o Palmeiras está brigando ainda pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Então deve enfrentar o Sport com força máxima. O Palmeiras, que enfrentou o Ceará agora nesse fim de semana, não fez um jogo bom, quase que toma um empate do Ceará no final ali, por um detalhe. O Ceará acabou não empatando o jogo contra o Palmeiras, mas tá aí, é um jogo que o Sport pode pensar num empatezinho sem dúvidas nenhuma. Depois o Sport enfrenta o Vasco que não tá bem, o Vasco que tá em crise, que tem treinador sendo perseguido, que tem presidente sendo perseguido, jogadores em má fase, jogadores pedindo para sair do Vasco com medo de retaliação da torcida, e esse jogo é na Ilha do Retiro. O Sport tem sim chances de vencer o Vasco. É o último dia do mês, né? Dia 31 de agosto, o Sport enfrenta o Vasco na Ilha do Retiro, e nós temos totais condições de sair vitorioso sim desse jogo, tá? Depois enfrentamos o Bragantino fora de casa, o Bragantino que até o momento de gravação desse vídeo são 5 derrotas seguidas na Série A. Se for acumular todos os jogos do Bragantino com Copa do Brasil, são 7 jogos sem vencer o Bragantino. Até lá, muito provavelmente essa situação já deve ter mudado, mas não é um jogo de outro mundo. O Bragantino não tem um super elenco, tem sim os seus valores, né, como o John, Praxedes, o Pita, mas o Sport tem condições de buscar ponto ou pontos contra o Bragantino. E aí depois temos o Corinthians na Ilha do Retiro, jogo dificílimo também. Então esses são os 5 próximos jogos do Sport. Nada impede o Sport, por exemplo, de 2 vitórias, sei lá, 2 empates e 1 derrota, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Sport tem que pontuar. Se a gente for olhar para a tabela, o Sport deixou de ser um time que era virtualmente rebaixado, que apanhava de todo mundo com 1 vitória apenas, a ser um time que está a 9 pontos fora da zona de degola.
O Sport, com todas as suas limitações, com todas as suas derrotas no campeonato, está a 9 pontos, ou seja, 3 jogos, tá? 3 vitórias. O Sport tem 2 jogos a menos. É possível. Vai acontecer? Não sei, tá? Não sei. Inclusive, os próximos confrontos diretos, perdão, contra Ceará, contra Mirassol, contra Vitória, contra o Vasco, contra o Juventude, todos esses jogos no retorno serão na Ilha do Retiro, o que deixa a coisa um pouco mais emocionante e acessível, tá bom, rapaziada? Falando um pouco aqui da tier list, né? Não vou me alongar muito, mas o Gabriel, junto com o Rivera, para mim, foram os melhores da partida, mas se tiver que escolher um, para mim, foi o Gabriel, tá? Colocando ali em bom, né? Eu acho que o Ramon Menezes e o Thierry fizeram um bom jogo, sim, não tenho o que discutir. Cariús acho que foi de regular para bom, não acho justo colocar no mesmo patamar dos nossos zagueiros. Matheus Alexandre disputa seríssimo o título de melhor da partida com o Gabriel. O que seu Matheus Alexandre jogou ontem e vem jogando com o Daniel Paulista é um absurdo. Ninguém entende a evolução do Matheus Alexandre, que foi afastado, né? Foi contratado por 9 milhões, foi afastado. E Daniel Paulista vem recuperando o jogador, vem numa crescente absurda ao Matheus Alexandre. O Rivera também, baita partida, é o jogador mais regular junto com o Zé Lucas do ano do Sport, talvez o melhor jogador da temporada de forma assim absurda, o Rivera, é o líder de desarme da Série A. Zé Lucas também, baita partida ontem, tá mais uma vez sendo muito, muito útil ao time. Também tivemos o Pedro Augusto, que pouco jogou, né? Jogou basicamente ali um pouco do segundo tempo, fez uma partida regular para mim, nada de muito positivo, nada de muito negativo, foi dentro do que se esperava do Pedro Augusto. O Lucas Lima, mais uma partida que primeiro tempo foi bastante sumido, mas no segundo tempo soube reter a bola, soube cadenciar o jogo, então vou colocar aqui no regular, tá? Tivemos o Léo Pereira, que foi uma boa partida do Léo Pereira, apesar do gol perdido, mas ele deu a assistência, estava voltando para marcar, então vou colocar o Léo Pereira aqui na bom, tá? Na categoria de bom aqui. Barleta, para mim, foi o pior em campo, não tem nem o que discutir, tá? Derek Lacerda foi um cara que jogou de regular para bom, acho que a gente espera sempre um pouquinho mais, mesmo sabendo das limitações do Derek, ontem perdeu um gol cara a cara, conseguiu dar alguns passes, então vou colocar ele ali no regular para ser justo, tá, rapaziada? Mateuzinho, foi um bom jogo do Mateuzinho ontem, o Pablo não tem como analisar nada, né? João Silva também não tem como analisar nada, entraram faltando pouquíssimos minutos, e sim, essa vitória vai aqui para o Daniel Paulista, que posso colocar sem medo nenhum de errar, junto com o Gabriel, o melhor da partida. Conseguiu dar um nó tático no Mano Menezes, vem fazendo o Sport jogar bola, contratou jogadores que são bons para uma Série B e que ainda não foram tão bem testados assim numa Série A, mas que vem rendendo, o Matheus Alexandre, o Léo Pereira, o Derek Lacerda, isso sim, o próprio Ramon Menezes, né? Isso sim, lá ele tem o dedo do Daniel Paulista. Parabéns, Daniel Paulista, aí pela vitória, tá, rapaziada? E para encerrar, eu quero trazer uma notícia aqui para vocês, que um jogador que já foi especulado no Sport há um tempo atrás, que foi o Elan Ricardo. O Sport teve muito próximo de comprar ele, eu não lembro de qual time que ele jogava, mas o Sport ficou muito perto de comprar o Elan Ricardo, mas acabou que o Besiktas pagou à vista e levou o jogador, o volante, né, para lá, para o time turco, e acabou não concretizando essa negociação com o Sport. Acontece que depois disso ele perdeu espaço lá no Besiktas, e agora o Besiktas está procurando emprestar esse jogador ao mercado ali para ganhar mais minutagem, né? Segundo informações trouxeram aqui, uma equipe de Portugal e uma da Polônia são as equipes mais fortes na busca pelo jogador. Eu, sendo o Sport, entraria muito, mas muito forte no mercado para pegar o Elan Ricardo. Se vocês acham que, por exemplo, o Rivera, o Zé Lucas, o próprio Sérgio Oliveira são craques de bola, o Elan Ricardo se sobressai na questão física e técnica desses jogadores, tá? Joga muita bola, inclusive, queria muito que tivesse vindo ao Sport. Esse sim é o segundo volante que o Sport precisa para conseguir fazer
tanto cadência de jogo, chute de longe, assistências, marcação, o físico, aquela equipe física que o Daniel Paulista tanto prega. Esse sim é o nome ideal. Tá aí a minha sugestão. O Sport não pode largar a Série A de mãos. Ainda faltam 18 rodadas pela frente. O Sport ainda tem mais 2 rodadas em atraso. São 20 jogos. É sim possível o Sport brigar até o final para não cair na Série A, tá? Quero saber a sua opinião. Tá empolgado ou não? E é nosso dever moral lotar a Ilha do Retiro no próximo jogo contra o São Paulo. Jogo acessível que, se o Sport ganha, passa de ser um time totalmente rebaixado, virtualmente rebaixado pelo menos, a um time que fica a 5 partidas sem perder, né? Vem de 3 empates, agora com a vitória, e se ganha do São Paulo, são 5 partidas sem vencer, com 2 vitórias no meio. É um baita retrospecto para um time que estava afundado na zona de rebaixamento, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima semana. O Sport foi o único do Nordeste que venceu, né? Bahia empatou, Ceará tomou tromba, Vitória tomou tromba, Fortaleza tomou tromba, e o Sport tá lá carregando o Nordeste nas costas. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!